Quem? Flamengo e Palmeiras, só que pelo mas Campeonato esse vai ser Brasileiro. tranquilo, esse vai ser tranquilo. Acho que não, hein? Vamos dar uma olhadinha nessa aí vai ser história. suave, Flamengo na parada. Esse vai ser tranquilo. Você pode até achar estranho, mas sim, Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar pela terceira vez em um intervalo de apenas 11 dias. Depois de 2 embates pela Copa do Brasil, com os cariocas vencendo no placar agregado por 2-1, chegou a hora do Campeonato Brasileiro. Com 40 pontos conquistados e na segunda colocação, o Flamengo enxerga esse duelo diante do Palmeiras como fundamental para a sequência da temporada. Caso vença esse duelo, o Fla pode retomar a liderança do Campeonato Brasileiro e, de quebra, deixar o seu adversário longe das primeiras posições. Como estão separados por apenas 3 pontos na tabela de classificação, o jogo de domingo se torna ainda mais importante. Fazer o mesmo jogo que a gente fez lá na Copa do Brasil contra eles, porque a gente estamos brigando nas 3 competições, vamos continuar assim. Se Deus quiser, fazer 3 pontos lá com a nossa nação do nosso lado e somar pontos no Brasileiro para as glórias no final do ano. O grande dilema de Tite é o fato de que na próxima quinta-feira o Flamengo volta a campo. Desta vez pelas oitavas de final da Libertadores. Por isso, pode ser que o experiente treinador preserve alguns atletas que estejam desgastados. A única certeza neste momento é o retorno do goleiro Rossi na vaga de Matheus Cunha. A gente em nenhum momento abandonou nenhuma competição. A gente em nenhum momento abandonou nenhum tipo de competição. Em nenhum momento até agora, a gente escolheu qualquer tipo de competição. Apenas a gente, dentro dos estudos e dentro das análises da comissão técnica, das pessoas, dos fisiologistas, de todas as pessoas ali dentro que estudam isso, que estão sempre com todos os dados pertinentes, e em momentos tem que se tomar decisões. Pela primeira vez na era Tite, o time não marca há 2 jogos seguidos. Isso não acontecia desde setembro do ano passado, quando o Fla ficou 3 partidas sem marcar sob o comando de Sampaoli. Depois de apenas 11 dias, Flamengo e Palmeiras farão o último duelo da tradicional melhor de 3. E uma vitória rubro-negra vai significar muito mais do que apenas os 3 pontos. Só uma correção, eu e o Denilson, a gente já foi correndo aqui para a internet para saber. Valmir Louruz foi o técnico campeão com o Juventude da Copa do Brasil em 1999. A gente falou do Felipão, mas ele ganhou títulos com o Grêmio, com o Palmeiras 2 vezes e uma vez com o Criciúma lá em 1991. Então tá aí a história colocada a limpo. Sempre é bom. É tanta coisa, a nossa vida tá desse jeito. Eu que errei, né? Loirão. Você não erra. Eu que errei. Não. É igual o André falou do Ganso. Falou, o Ganso não erra, rapaz. A gente que não entende. O André meteu. Falou, o Ganso não erra. A gente que não entende. Você falou Juventude, Tite ou Felipão? É o Felipão. Você não erra, Loirão. Quem errou fui eu, filha. Ô, Dê, agora quem tá errando pouco é o Flamengo, hein? Mesmo perdendo pro Palmeiras por 1-0, jogou com o regulamento da Copa do Brasil, com aquela vantagem de 2-0, uma partida que até agora repercute, cheia de lances polêmicos, muita tensão, expulsão do Abel Ferreira, e agora tudo de novo, mas é Campeonato Brasileiro, é outra história, os dois brigando pelo título, o Flamengo numa condição um pouquinho melhor que o Palmeiras, mas nada definido. O que você imagina para esse confronto, já que no horizonte das duas equipes tem a Copa Libertadores? Bonito no horizonte, hein, pai? Ficou bonito, poético, vai dar um pagode isso aí. Loirão, Fala assim, com o Thiaguinho. vai dar um pagode isso aí no horizonte, hein? A única coisa que eu tenho certeza que vai acontecer é a mudança de comportamento do Palmeiras jogando fora de casa contra o Flamengo. Porque se a gente lembrar que aquele comportamento que o Flamengo teve no primeiro jogo da Copa do Brasil gerou crítica, gerou pressão do torcedor palmeirense em relação ao desempenho dos jogadores e também a pressão em cima do trabalho do Abel. Então, acho que o comportamento do Palmeiras em relação ao que foi o jogo da Copa do Brasil, o primeiro jogo, ele vai ser diferente. E, por outro lado, até para apaziguar um pouquinho aí essa pressão, esse último resultado, né? Apesar do Palmeiras ter vencido e não conseguir aí avançar na Copa do Brasil, também não deixar descolar muito, né? O Flamengo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, porque senão depois fica muito difícil para recuperar. Com certeza, tem que ficar atento. Agora, será que teremos Estevão pelo Palmeiras finalmente? Será que vai demorar um pouquinho mais, não é? Ficou aquela expectativa para a Copa do Brasil, não aconteceu. Notícias do Palmeiras que tem que esquecer da outra competição e agora
administrar o Brasileiro e a Libertadores. O verde fica bem você, hein? Torce pro Palmeiras, hein? Fazia tempo que o torcedor não via o Palmeiras jogar assim. Vitor Reis, Vitor Reis, Vitor Reis, Vitor Reis, Vitor Reis, o garoto pro Verdão! Os aplausos, mesmo com a eliminação, deixam isso bem claro. Nós tivemos, sim, momentos difíceis, alguns jogos atrás, mas eu acho que, como vocês viram hoje, que nós nos recuperamos. A classificação não veio. Agora o pesadelo finalmente acabou. Antes de quarta, o Verdão tinha apenas uma vitória nos últimos 6 jogos, sendo que vinha de 3 derrotas e 1 empate. A pior sequência da era Abel Ferreira. Nós sabemos que a confiança aqui no Brasil é muito importante, porque jogar de 3 em 3 dias, ser eliminado numa competição é normal abalar um pouquinho a confiança, mas nós pensamos sempre jogo a jogo. A recuperação da confiança é bem-vinda, mas existe uma questão que ainda preocupa. Nos mata-matas a fase não é boa. Depois dos títulos da Copa do Brasil de 2020 e da Libertadores de 2021, o Palmeiras ainda não alcançou outra decisão. Especificamente na Copa do Brasil, vem caindo muito cedo, tanto que só chegou às quartas de final no ano passado, tendo sido eliminado nas oitavas em 2022, 2024 e na terceira fase em 2021. Resta agora a Libertadores da América. A meta agora é conquistar Libertadores e Campeonato Brasileiro e continuar trabalhando da mesma forma, conversando com o elenco, dando tranquilidade para o elenco trabalhar. Tranquilidade pro elenco e pro Abel, né? Ainda mais depois da expulsão de quarta-feira. A súmula do árbitro Anderson Daronco foi publicada e ele explica que expulsou o português por praticar gesto obsceno contra as decisões da arbitragem de maneira ofensiva, tocando suas partes íntimas. Inclusive, o treinador do Palmeiras tem algumas dúvidas para os próximos jogos no Rio de Janeiro. Domingo, mais um reencontro com o Flamengo, agora pelo Brasileirão. Depois, foco total no Botafogo pelo primeiro jogo das oitavas da Libertadores no Newton Santos. 3 atletas saíram machucados na quarta. Mike com dores na panturrilha, Felipe Anderson com um trauma no olho e Rafael Veiga sentindo a coxa direita. Todos serão reavaliados. Sem contar no garoto Estevão, que ficou fora de 5 dos últimos 6 jogos, com problemas seguidos no tornozelo, além de uma torção no joelho. Fora de campo, a diretoria firmou a venda de Bruno Tabata ao Internacional. Sempre que se fala em mercado alviverde, o nome de Gabigol volta à tona. Ainda mais com tantos confrontos diante do rubro-negro e encontros com o atacante, como esse papo entre o camisa 99 e o goleiro Everton. Mas uma foto específica gerou polêmica nas redes sociais após a classificação do Fla no Allianz. Gabigol segurando a camisa do Palmeiras. Um torcedor comentou, abre aspas, se ele fosse titular, a matéria seria sobre o Gabigol sacanear o Palmeiras depois da eliminação, fecha aspas. E o próprio jogador concordou, abre aspas. Entendeu? Vocês estão chatos, fecha aspas. Um outro perfil pediu para ele explicar o óbvio e Gabigol escreveu: tudo é forma como vocês veem e vocês estão escolhendo o lado da chatice. Nós não temos nenhum pré-contrato. Quem disse isso, que o Palmeiras tem pré-contrato com o Gabigol, é mentira. Não temos documento nenhum, sabe? Tanto quanto o Gabigol, qualquer outro grande jogador, o Palmeiras sempre tem interesse em bons jogadores, tá? Mas não tem nada assinado, não tem absolutamente nenhuma negociação. Domingo, mais um capítulo dessa novela. E se o Fla poupar já pensando na Liberta, podemos ter Gabigol titular diante do Verdão. É uma resenha ali, o Everton, o Gabigol. Essa história tá rolando há muito tempo. A Leila foi categórica, dizendo que não tem nada assinado, o que não exclui conversas, não é? Troca de mensagens. Mas, enfim, eu tenho uma pergunta aqui sobre o campo de jogo. Para você, a atuação do Gabigol diante do São Paulo, que teve a chance de ser titular no Morumbi aí no último final de semana, foi boa? Não, Leirão. O Gabigol, na verdade, ele já não vem jogando já há um bom tempo. O Landim, presidente, eu vi um recorte nas redes sociais falando que não vai renovar contrato de ninguém por gratidão.
E o Landim tá certo. O Porque ele Gabigol... pode ser titular, de repente, se poupar o Tite. O Tite falou que não é poupar, é cuidar. Cuidar. Então, se ele cuidar dos atletas, de repente o Gabigol joga. Só que é um jogador importante, não vive o seu melhor momento técnico, mas ele tem condições de recuperar essa qualidade técnica que ele tem e a confiança que ele tem. Isso é fato pela qualidade que o Gabigol tem. Quero falar mais sobre Flamengo e Palmeiras. Outro duelo, mas pela Série A.